Para nossa live na virada do dia, né? Aí mais ou menos a hora que antes, né? O homem ele se relacionava com Deus. Eu gosto muito dessa hora. E nós vamos hoje para a leitura de Deuteronômio 34 e vem falando algo poderoso sobre o fim terreno de Moisés, né? E o que ele construiu, que foi o legado, a fidelidade, a transição dele. Ele cumpriu o seu chamado e deixou a sucessão preparada para Josué. O que eu acho incrível de Moisés é que, assim, apetece meu coração, porque ele em nenhum momento tentou reter nada, sabe? Moisés, ele sabia que tinha cumprido o chamado dele e entregou para Josué que ia continuar para entrarem na Terra Prometida. E é maravilhoso, assim, quando a gente tem uma liderança que é uma liderança livre, que não é uma liderança que fica agarrada em falsas expectativas que, por você ser solicitado sempre, você lidera, não é? Não é bem por aí. Então já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que traga discernimento e sabedoria para o nosso coração e que nós possamos adentrar nessa palavra, entendendo a palavra que o Senhor quer falar conosco, a aplicabilidade dela nesse dia. E diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe a Monte Nebo, ao cume de Pisga, que estava em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade de Palmeira, até Zoar. E aí ele diz: e disse o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e te faço vê-la para que os teus olhos, porém não passarás. Lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e sepultou no vale da terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube, ou até hoje, o lugar da sua sepultura, né? A gente crê que, de certa forma, ele foi arrebatado, né? Foi realmente o Senhor fez a sepultura, né? Então, olha que poderoso a fidelidade de Deus para com Moisés, né? E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto de luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhantes em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito e Faraó, e todos os servos de todas as suas terras, e em todo amor forte, em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Então, assim, ele foi único, né? É realmente uma jornada, e uma liderança, ela não é igual. Cada um tem suas características, tem sua forma de liderar, tem sua maneira de liderar. E nós concluímos Deuteronômio com um grande exemplo de legado, de fidelidade, de transição, que é a liderança de Moisés. Então, o primeiro ponto que a gente tira da aplicabilidade: Moisés vê a promessa e não entra, né? Ou seja, a obediência leva à próxima geração. Ele não recebeu, mas ele liberou para que a próxima geração conduzisse, né? Segundo, a morte de um servo amado. Deus enterrou Moisés, olha que forte, o luto e a transição. E a transferência da unção e o avanço do reino de Deus, porque o verdadeiro líder, ele não vai estar preocupado com o cargo, ele vai estar preocupado se o propósito continua, tá? Em terceiro, o legado de Moisés, que foi o único profeta em todas as histórias, todo o tempo, que teve um relacionamento face a face com Deus, né? Olha que honra, né? Que honra. E até hoje nós falamos da história, né, dele, estamos lembrando do legado dele. Por quê? Porque ele realmente foi obediente ao Senhor. E uma desobediência não permitiu ele entrar.
eu confesso que eu fico imaginando, né? Poxa, não custava nada, né? O Senhor deixar Moisés entrar. A gente vai com o coração, né? Mas o Senhor sabe de tudo. Talvez se Moisés entrasse, ele não... Talvez em algum momento ele se ludibriasse ou ele desobedecesse. Então o Senhor sabia que ali seria o marco dele, né? Eu acredito. E tem uma passagem também de um pastor que ele trouxe que eu achei muito interessante, que é falando que a Moisés, ele na verdade não queria, assim, o desejo no coração dele não estava entrando na terra prometida, mas estava em ver a glória do Senhor Deus. E o Senhor sepultou Moisés, e com certeza Moisés viu a glória do Senhor Deus, né? Eu acredito nisso. Então, o Senhor sabia o que de fato era importante para Moisés. E muitas vezes, no nosso olhar, a gente acha que o que é importante para o outro é aquilo, mas não necessariamente é. Entendem? Então, declare hoje comigo: eu vou ser um servo fiel até o fim. Eu vou honrar a Deus. Eu vou ser um servo fiel até o fim. Eu vou honrar a Deus. Eu vou ser um servo fiel até o fim. Eu vou honrar a Deus. E que a grande, né, vida e a liderança de Moisés nos inspire, para que nós possamos sermos fiéis até o fim com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Nós vamos entrar em Josué. Amanhã tem um dos capítulos mais lindos que eu acredito. Acho lindo. E nós vamos estar amanhã falando, tá? Um beijo. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor esteja conduzindo o teu dia pela graça dele, pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz, nos envolve e alegra o coração, traz a paz que excede todo entendimento. Tá bem? Fique com Jesus.